Olá, estamos de volta para a nossa 13ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada nós estudamos a física do arco elétrico. Nesta aula vamos estudar os defeitos de solidificação que são relativos aos processos de soldagem. Então vamos dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Vamos iniciar com uma introdução para contextualização do assunto e depois tratar sobre o processo de nucleação que ocorre na liga fundida no início do processo de solidificação. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do lingote para relembrar este assunto e depois vamos partir para defeitos de solidificação, destacando dois tipos de defeitos, que são as porosidades e as segregações. Por fim, vamos relembrar outras descontinuidades comuns de ocorrer em processos de solidificação durante uma operação de soldagem. Então vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a introdução relembrando um conceito muito importante, o que é a solidificação. Então a solidificação pode ser entendida como um processo de transformação da fase líquida em fase sólida, que de forma controlada é largamente utilizada na indústria metalúrgica moderna. É um processo de transformação de fases bastante familiar para a gente e associado à nossa rotina diária, como por exemplo na produção de cubos de gelo. Porém, por mais que seja um conceito simples, é muito importante para o nosso estudo dessa aula. Continuando, tratando um pouquinho da solidificação de metais em relação aos processos de conformação ou processos de fabricação. Nós temos os processos que são tratados como mecânicos, onde há o emprego de tensão metal no estado sólido, e os metalúrgicos, onde temos o emprego de temperatura com o metal no estado líquido. E nesse caso do emprego de temperatura, é onde estamos estudando mais os assuntos, os processos de fabricação que envolvem a disciplina de fundição e soldagem. Temos uma separação dos processos metalúrgicos em relação à temperatura aplicada em comparação com a temperatura de fusão, esta podendo ser menor do que a temperatura de fusão ou maior do que a temperatura de fusão. Então, os processos que a gente trabalha na disciplina de fundição e soldagem, eles dizem respeito aos processos metalúrgicos, onde a temperatura aplicada é maior do que a temperatura de fusão. Aqui estão a fundição e a soldagem. E a solidificação, ela vai fazer parte desses dois processos, uma vez que essa temperatura aplicada na liga sendo maior que a temperatura de fusão, depois, para terminar o processo, ela vai precisar resfriar e solidificar. E é aí que entra o estudo dos defeitos de solidificação. Continuando em relação à solidificação de metais, temos o processo de fusão dessa liga metálica, que ela irá tanto fazer, passar por um processo de solidificação no estudo da fundição, no processo de fundição, como no lingotamento, que servirá para ser aplicado em outros processos, como a conformação mecânica e levando para as situações de soldagem e usinagem. Então, esta fase do processo, essa etapa da solidificação é muito importante de ser estudada, pois se ela não for realizada de maneira responsável, podem surgir alguns defeitos que irão já causar um prejuízo nessa peça, nesse material de base, que irá fazer com que o produto final obtido lá por soldagem, usinagem, conformação,
já não atenda aos requisitos de projeto. Então, essa questão da solidificação é muito importante para que tenhamos, ao final do processo produtivo, a peça que apresente as melhores propriedades mecânicas e acabamento possível. Continuando, então temos que qualquer processo baseado na solidificação de um metal tem como o objetivo de produzir uma peça sólida, deve atender a certas exigências, e essas exigências irão depender da sua aplicação futura, e elas decorrem de aspectos estruturais e geométricos dessa peça. Essa peça, quando acabada, ela precisa ter uma determinada geometria, que foi prevista em projeto, com as dimensões e tolerâncias também especificadas, e esses aspectos estruturais vão dizer respeito às propriedades finais dessa peça, e é o que vão permitir que ela consiga suportar as solicitações decorrentes da sua aplicação final. Então, as propriedades finais vão depender da estrutura solidificada e, portanto, dos diversos fatores de processo que controlam essa solidificação. O controle da solidificação, ou seja, dar as condições para que essa peça fundida solidifique de maneira adequada, ela vai evitar o aparecimento de algumas heterogeneidades. E que heterogeneidades são essas? Elas podem ser físicas, caracterizadas por rechupes, trincas e porosidades. Elas podem ser químicas, caracterizadas por segregação de impurezas ou de elementos de liga. E elas podem ser também estruturais, né, em relação à distribuição, tamanho e orientação dos seus grãos cristalinos. Então, vê-se que a compreensão da teoria da solidificação é fundamental para o planejamento dos processos de fabricação apresentados, já que permite conhecimento de fatores que influenciam nessa microestrutura e, consequentemente, nos dando margens para trazer um produto de melhor qualidade. A solidificação se processa em duas etapas sucessivas, sendo a nucleação e o crescimento. Então, na etapa da nucleação, se traduz o modo pelo qual a fase sólida surge de forma estável no meio da fase líquida e sob a forma de pequenos núcleos cristalinos que depois vão aumentar de tamanho e se encontrar. Então, o crescimento vai ser justamente o modo pelo qual esses núcleos crescem sob a forma de cristais ou grãos cristalinos. E quando esses núcleos crescem tanto que passam a se encontrar, fazer contato, então há a coalescência desses núcleos. Então, em relação à nucleação, um metal no estado sólido, vamos relembrar, possui átomos que vibram com uma certa frequência em torno de posições geométricas definidas. Estas são determinadas pelo tipo de arranjo cristalino específico do metal em questão. No estado líquido, então, tais átomos, além de vibrarem, não possuem uma posição definida, pois estão em movimento dentro deste líquido. E por se movimentarem, os átomos no estado líquido entram em colisão, envolvendo milhares de átomos simultaneamente. Então, como eles estão numa fase líquida, que é uma fase que eles têm uma certa energia cinética, então, aleatoriamente haverão colisões entre esses átomos. Pode-se imaginar que nesta colisão surja um agrupamento momentâneo de átomos, que irão formar os núcleos de um dado arranjo atômico, seja um arranjo CCC
CFC ou HC. E esse núcleo, então, ele será um sólido que pode crescer ou se dissolver dependendo da temperatura do sistema. Se esse sistema estiver em processo de refrigeração para a solidificação, então este núcleo sólido tende a crescer. O crescimento do sólido irá se dar por migração dos átomos do líquido para este sólido, acoplando os átomos nas posições de equilíbrio do reticulado, que é específico do material em questão. Então, a imagem do slide mostra essa nucleação do contato de átomos que estavam em movimento dentro desse líquido, e a partir dessa nucleação de sólido e o contato de mais átomos que estavam vagando nesse líquido e colidiram com este núcleo passa então a ter um crescimento. Agora falando um pouco da estrutura de um lingote. Os metais líquidos são vazados em molde para a obtenção de peças ou lingotes. O lingote, então, ele passa posteriormente por processos de deformação plástica, visando a produção de chapas, barras, perfis, tarugos, etc., que serão os materiais usados em outros processos posteriores, como, por exemplo, a própria soldagem e a usinagem. Os grãos que aparecem na estrutura do lingote podem ter, então, tamanhos diferentes, dependendo das taxas de extração de calor e gradientes térmicos em cada momento da sua solidificação. Portanto, desde a fase do lingotamento, ou seja, a preparação desses lingotes, já deve-se tomar cuidado com essas taxas de extração de calor, de maneira a se ter a melhor propriedade mecânica possível nesse lingote. E assim, quando deste lingote forem produzidas os tarugos, os perfis, as chapas que serão trabalhados, no decorrer do processo de fabricação, então é uma garantia maior de que o produto final terá as propriedades mecânicas necessárias. Continuando, o desenvolvimento da microestrutura durante a solidificação apresenta as diferentes morfologias de grãos resultantes. E, em geral, existem 3 regiões de grãos. Eles se classificam como a zona coquilhada, que está sendo ilustrada na imagem da esquerda, a zona colunar, que está sendo ilustrada na imagem central, e a zona equiaxial, que está sendo ilustrada na imagem da direita. Agora essas zonas serão um pouco mais detalhadas. Em relação à zona coquilhada, é uma região de pequenos grãos com orientação cristalina aleatória, situada na parede do molde. Ela inicia por essa região da zona coquilhada, porque é a parte do volume de líquido que está em contato com a região mais fria, essa região sendo a própria parede do molde ou do chanfro ou da junta onde está sendo depositado o cordão de solda, enfim. Então esta região que está onde a liga fundida está em contato com uma superfície mais fria, passa a ser o momento inicial da formação dos primeiros núcleos sólidos. E a partir daí, esses núcleos sólidos irão crescer e evoluir. Então, próximo à parede, existe maior taxa de extração de calor e, portanto, um elevado superresfriamento, que favorece a formação desses grãos. Os grãos da zona coquilhada tendem a crescer na direção oposta à da extração de calor. Porém, algumas direções cristalinas ainda apresentam maior velocidade de crescimento do que outras. E esse crescimento da zona coquilhada
numa direção oposta à da extração de calor, vai começar a dar origem à segunda zona, que é a zona colunar. Então, a região de grãos mais alongados, orientados na direção de extração de calor. Os grãos da zona coquilhada, que possuem as direções cristalinas de maiores velocidades de crescimento, alinhadas com a direção de extração de calor, irão apresentar um crescimento mais acelerado. E essa aceleração gera grãos alongados que compõem a zona colunar, situada na posição intermediária entre a parede e o centro do molde. E é justamente nessa zona colunar que iremos observar o desenvolvimento daquelas estruturas dendríticas durante a solidificação. Por fim, temos a zona equiaxial, que é uma região de pequenos grãos formados no centro do molde, como resultado da nucleação de cristais ou da migração de fragmentos desses grãos colunares. No caso da migração de grãos colunares, seria devido ao arrastamento para o centro por correntes de convecção deste líquido que está neste volume do molde ou do chanfro, enfim. Nesta região, os grãos tendem a ser pequenos, equiaxiais e de orientação cristalina aleatória. Continuando, a imagem do slide apresenta diversas micrografias onde é possível observar essas estruturas de grãos. Então temos, por exemplo, alguns grãos colunares e deles partindo grãos de coquilhados e deles partindo os grãos colunares. Aqui também os grãos colunares, que são a formação dendrítica, e nas outras imagens também pode-se perceber a diferença dos grãos colunares com as outras formações. Aqui estão muito mais destacadas essas formações dendríticas devido ao zoom ser um pouco maior. Essa outra imagem também apresenta micrografias destacando o resfriamento e a solidificação desse volume líquido e ainda com a separação, de formação desses grãos. Então, com a zona de grãos coquilhados e dando origem depois à formação dos grãos colunares. Agora falando um pouco sobre defeitos de solidificação. Denomina-se defeitos de solidificação toda a heterogeneidade surgida durante o resfriamento de um material fundido. E a essa heterogeneidade refere-se à estrutura interna do material. Quanto à sua natureza, portanto, essas heterogeneidades podem ser de natureza física e de natureza química. De natureza física, que temos como exemplo mais clássico as porosidades, elas podem ocorrer devido a contrações de solidificação e também devido a presenças de gases dissolvidos nessa liga. E de natureza química, o exemplo mais clássico que temos são as segregações. Então, pelo fato de esses serem os exemplos mais clássicos de heterogeneidades de natureza física e química, eles serão detalhados nos slides a seguir. Então, primeiro em relação aos defeitos de porosidade, ou seja, de natureza física. Então, durante a transformação do estado líquido para o sólido, ocorre o agrupamento ou empacotamento de átomos, o que forma as estruturas ordenadas que já vimos em slides anteriores.
E na absoluta maioria dos casos, essa formação é acompanhada por um aumento de densidade, conforme ilustra a figura do gráfico que temos aqui à direita do slide. E, em consequência a este aumento de densidade, temos uma contração, tal como ilustra a tabela abaixo. E nós até já havíamos estudado essa questão quando tratávamos ainda lá de fundição, que durante a solidificação da liga há um processo de contração dela. Isso ocorre da mesma maneira aqui em soldagem, né? Se formos analisar os dois processos, em uma determinada fase, tanto da fundição como da soldagem, nós temos uma liga, um material metálico no estado fundido que irá se solidificar. Então, nesse momento, existe a contração do material. A tabela ainda apresenta diversos materiais com seu respectivo coeficiente de contração. Continuando, como resultado desta contração de solidificação, surgem porosidades no material. E essas porosidades podem ser classificadas em macroporosidades ou microporosidades. Dependendo da literatura, até mesmo o próprio rechupe pode ser tratado como uma macroporosidade. E as microporosidades poderão ser tratadas como aquelas que ocorrem entre dendritos durante o processo de resfriamento e crescimento dos núcleos sólidos. Continuando, o fator de dependência mais determinante no tipo de porosidade é então o intervalo de solidificação. É o tempo que leva para essa liga se resfriar e atingir o estado sólido. Em ligas metálicas com pequeno intervalo de solidificação, que é o caso também dos metais comercialmente puros, estes possuem dendritas pequenas na interface de líquido e sólido e, portanto, tendem a gerar macroporosidades. Uma exceção desse caso é o alumínio, que apesar de apresentar dendritas pequenas, tem grande contração de solidificação. E ligas metálicas com grande intervalo de solidificação, como é o caso de alguns latões, irão apresentar dendritas grandes na interface entre líquido e sólido e tendem a gerar microporosidades. Outra situação que é importante ser falado é que a heterogeneidade por presença de gases dissolvidos são causadas por presença de bolhas de gás aprisionados dentro da peça, devido à dissolução dos gases por metais em estado líquido. Nós já havíamos falado sobre isso também nos processos de fundição, porém lá a permeabilidade das paredes do molde auxiliam na liberação desses gases. Ao se solidificarem, os metais líquidos reduzem as condições de solubilidade do gás e assim formam-se bolhas que podem ficar aprisionadas. Se o caso das bolhas, das porosidades, forem devido a essa situação, então nesse caso tem-se uma parede lisa nessas bolhas. Então facilmente se você se deparou com uma peça que apresentou alguns defeitos, entre esses defeitos a porosidade e as paredes dessa porosidade, né, apresentam um aspecto liso, então você pode chegar até a causa deste defeito e tomar as ações, as medidas cabíveis para minimizar a aparência desse defeito. Agora tratando das segregações, que são as heterogeneidades químicas, né? Então, o metal ao ser resfriado, ele atinge a temperatura líquidos e nesta temperatura surgem os primeiros núcleos sólidos, que depois irão crescer, né? Na continuidade do processo, então,
surgem mais núcleos, eles crescem e depois coalescem. Em condições de equilíbrio, que é a condição ideal, e essa condição de equilíbrio ela é obtida através do resfriamento lento, né? Então, cada partícula sólida na mistura possui a composição correspondente à de linha sólida, então uma composição mais homogênea. E por sua vez o líquido tem a composição ditada pela linha líquido. O gráfico apresenta de maneira esquemática essas linhas e uma espécie de zoom mostrando a composição, né, desta liga metálica durante esta etapa do processo. Observa-se então como resultado, nessa situação, com um resfriamento lento, que a composição química nessas condições é homogênea ao longo do grão. E, sendo homogênea ao longo do grão, ela vai apresentar ao longo de toda a estrutura desse material um comportamento uniforme. Porém, o que ocorre na maioria dos casos reais é que a velocidade de solidificação não é baixa o suficiente para garantir essas condições de equilíbrio. Portanto, o resultado que ocorre também em relação à estrutura e às propriedades desse material não são ideais. A seguir será mostrado uma real situação de resfriamento em comparação a esta ideal que acabou de ser apresentada. Ou seja, uma situação de resfriamento em situação de não equilíbrio, ou seja, um resfriamento onde não há tempo para a homogeneização química, ou seja, uma velocidade muito alta de solidificação. As partículas assim formadas, né, ao crescerem terão diferentes composições na sua periferia e no seu núcleo. Neste caso, então, como pode ser observado aqui ao longo do crescimento desses grãos, a temperatura na qual termina a solidificação é inferior àquela obtida sob as condições de equilíbrio. Então, esse fato irá possibilitar a ocorrência do fenômeno de licação, que será explicado na sequência. Ocorre que a composição do sólido, ao invés de seguir a linha líquido, como no exemplo anterior, onde há uma situação de equilíbrio, ele segue a linha tracejada do gráfico, devido à falta de tempo para a homogeneização da composição química ao longo desse grão. E dessa forma, o resultado final é que os grãos formados possuem gradiente de composição química, né, o que é conhecido como zoneamento. Isso é, a composição desse grão varia do seu centro para a periferia do núcleo. Dessa maneira, ocorre a formação de zonas de distintas composições químicas dentro desse grão. Se formos observar a figura, né, então ela representa um grão com esse zoneamento de composições químicas. Observe que não se tratam de grãos concêntricos, não são grãos de tamanhos diferentes com o mesmo centro. Trata-se do mesmo grão, porém com zoneamentos em relação aos elementos químicos que o compõem, pois não há contornos de grão entre uma zona e outra. As zonas situam-se dentro, então, do próprio grão e frequentemente não são perceptíveis, né? Assim, a presença dessa segregação traz como consequência o fato de que o último líquido a se solidificar durante o resfriamento deste material e que se situa lá no contorno de grão, tem uma temperatura de fusão mais baixa do que a do restante desse material, ou
se analisando isoladamente cada grão, tem a temperatura mais baixa do que o do restante do grão. E isso faz com que, no caso de um reaquecimento dessa peça, um exemplo de situação de reaquecimento seria um simples tratamento térmico dessa peça, pode ocorrer a fusão localizada da região do contorno de grão, enquanto o centro permanece sólido. E esse fenômeno pode causar diversos problemas a este material, a essa peça. Essa fusão localizada no contorno recebe o nome de licação e irá resultar em intensas distorções dimensionais nessa peça, que pode causar grandes empenamentos, chegando a inutilizar essa peça que recém foi produzida. A presença de impurezas nessa peça tende a agravar este fenômeno também, na medida que essas mesmas tendem a ser rejeitadas durante a solidificação dos núcleos e vão resultar também em concentrações elevadas nos contornos de grão. E isso também mexe nas propriedades finais dessa peça. Agora vamos passar por outras descontinuidades comuns que são observadas em processos de soldagem. Então temos a falta de fusão, que é a condição na qual a fusão é inferior à completa, e ela resulta da manipulação incorreta da tocha de soldagem e do uso de condições de soldagem incorretas. Que condições são essas? Podendo ser a velocidade de soldagem excessiva, corrente insuficiente ou a pobre preparação da junta, ou seja, uma limpeza mal feita dessa junta. Aqui temos um exemplo de falta de fusão ocorrendo. Pode-se perceber as extremidades de uma junta com o chanfro que foi preparado para a deposição desses passes de soldagem, e no contato desses cordões de solda aplicado com a extremidade do metal base, ou seja, de uma das extremidades da junta, não ocorreu a fusão necessária para a união dessas peças. Continuando, temos a falta de penetração, a condição na qual a penetração da junta é menor do que é especificado, ou seja, do que foi planejada na fase de projeto antes da execução da operação. E ela irá resultar da manipulação incorreta da tocha de soldagem e do uso de condições de soldagem incorretas também, podendo ser a velocidade de soldagem sendo excessiva esta velocidade, ou corrente insuficiente e pobre preparação da junta. Então a falta de penetração, por mais que seja uma descontinuidade diferente da falta de fusão, ela também ocorre dos mesmos problemas, ou seja, ela tem os mesmos fatores de origem. Então deve-se cuidar muito bem desses pontos, porque assim se evita mais de um tipo de descontinuidade. Continuando, temos a mordedura. A mordedura é uma descontinuidade que tem o formato de um chanfro e ocorre entre o metal base e o cordão de solda aplicado. Esta região não é preenchida pelo metal de solda. Na imagem do meio temos um exemplo de mordedura, onde uma parte aqui da região do chanfro não foi preenchida pelo metal de solda. Ela resulta do uso de condições de soldagem incorretas também. Então, da mesma maneira, a velocidade de soldagem, tensão e correntes excessivas, uso de gás de proteção inadequado e ângulo de tocha incorreto
podem acarretar nesse tipo de descontinuidade. Continuando, inclusão de escória. A inclusão de escória ocorre somente nos processos de soldagem que envolvem a produção de escória, ou seja, eletrodo revestido, arco submerso, arame tubular, etc. São principalmente os processos que se utilizam do fluxo, daquele material granulado. Os movimentos incorretos ou radicais do eletrodo e tocha de soldagem, tais como a tecelagem rápida e uma remoção prévia incompleta da escória, principalmente entre uma passagem e outra do eletrodo, em soldagem de múltiplos passes, são causas comuns de inclusão de escória no metal de solda ou entre o metal de solda e o metal base. A principal preocupação nesse processo é em situações de soldagem de múltiplos passes, ou seja, onde a espessura do material que será soldado ela não pode ser soldada com apenas um passe, ela exige mais passadas para completar aquela espessura. É absolutamente necessário que entre um passe e outro de soldagem sejam removidas todas as escórias, deixadas pelo passe anterior. A imagem do slide apresenta a inclusão de escória ocorrido em um dos primeiros passes nessa situação. Sobreposição ou overlap é caracterizado por uma protuberância de material de solda que excede o pé, a face ou a raiz da solda. Então temos um overlap aqui na região da face da solda. Temos também as trincas, que são descontinuidades bem comuns em soldagem. E, apesar de ser comum, ela ainda é considerada a descontinuidade mais grave que pode ser encontrada na solda. Ela pode ocorrer tanto no interior do metal base, seja na zona de fusão, na zona termicamente afetada, ou no metal de base, ou também podem ser externas. Podem ser micro, no caso de fissuras, ou até mesmo trincas macroscópicas, e aparecer durante a solidificação da poça de fusão, nesse caso chamadas de trincas por solidificação, ou até mesmo durante o resfriamento, chamadas de trincas a quente. Este pode ser incapaz de resistir à solidificação de contração imposta ao material durante o seu resfriamento, ou também pode aparecer horas depois da realização da solda, que seria uma trinca a frio. As imagens do slide mostram, na primeira, à esquerda, uma trinca na face do cordão de solda, portanto vista de cima, e a imagem da direita mostra uma seção transversal do cordão de solda com uma trinca bem acentuada. Dessas, as mais comuns são as trincas causadas por hidrogênio, são as famosas trincas de hidrogênio. Aços temperáveis são altamente suscetíveis a esse tipo de trincas. Esta é gerada principalmente pela decomposição da umidade presente no material de adição e de base. E esse tipo de trinca ocorre principalmente na zona termicamente afetada, podendo também ocorrer na zona fundida no caso de aços que apresentam maior dureza. A presença de trincas adicionadas às tensões residuais irá propiciar a ocorrência de uma fratura frágil nessa peça. Bom, por enquanto ficamos por aqui e até a próxima aula.